Estamos de volta com mais um vídeo. E, cara, esse mundo, o mundo evangélico, gospel não está para amadores não. Cada dia uma polêmica de pessoas falando bobagem, certo? Falando coisas que não tem nada a ver com as escrituras, certo? O Brasil, graças a Deus, tem igrejas firmes, como não existe em qualquer outro lugar do mundo, certo? São poucos os países depois do Brasil que têm uma igreja ainda forte e viva, como temos aqui em território brasileiro, certo? E de vez em quando aparecem algumas pessoas falando algumas bobagens, certo? Tem o nome de Deus que não é assim, é assado, o nome de Jesus não é assim, é assado, certo? É isso, aquilo outro, gerando polêmicas no meio evangélico, certo? Também tem muitos falando sobre a questão do dízimo, de ofertas, certo? E é o judaísmo também em algumas igrejas, certo? Igrejas judaizadas que colocam lá a imagem representando a arca, a bandeira de Israel, que não tem nada a ver. E agora a última é de um senhor, ministro do Evangelho e cantor, que disse que o hino 39 da harpa cristã é um hino racista, contém estrofe racista. Porque tem uma estrofe que diz: mais alvo que a neve serei. E quando você vai analisar a questão a fundo, então você percebe o quão longe da realidade está essa pessoa. Nós sabemos que quando esses hinos foram escritos, certo? Quando a igreja, mesmo a igreja protestante, a igreja pentecostal, ela nasce, começa a se desenvolver, havia sentimento de racismo muito forte, não só aqui como nos Estados Unidos, certo? É fato que muitos líderes religiosos, evangélicos, protestantes, certo? Alguns até pregadores famosos mantinham escravos em suas casas, certo? Eu admirei e admiro muito um grande pregador, certo? Mas depois fica sabendo que ele mantinha escravos em sua fazenda, certo? Isso é fato, certo? Agora, dizer que o hino tem, certo, uma conotação racista, aí é fugir muito da realidade, porque o texto do qual foi inspirada está muito longe, distante de uma conotação racista, certo? Isaías 1:18 nos mostra que essa estrofe foi inspirada aqui neste versículo, certo? Então venham e discutiremos, diz Javé, ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpura, certo? Ficarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão como a lã. Então, ainda que sejam vermelhos, ficarão brancos como a neve, certo? Algo como a neve. Essa versão diz branco como a neve, certo? E por que não tem aqui nenhuma conotação racista? Porque está claro o versículo, ainda que sejam vermelhos, certo? E não negros. Ainda que sejam vermelhos, certo? É um ato de insanidade dizer que contém racismo aqui, certo? Quando o texto fala vermelho e não negro e não preta,
certo? Ainda que sejam vermelhos, se tornarão um branco, certo? E aqui fala aqui de uma cor, certo? A cor vermelha, que era difícil de se limpar, muito difícil de, com uma lavagem, torná-lo branco, certo? Era algo praticamente impossível na antiguidade, certo? Um tecido vermelho, certo? Que era extraído de essa cor vermelha de um inseto, de uma larva, de um verme, certo? Para tingir alguns tecidos. E era impossível, que numa lavagem não havia sabão para isso, não havia detergente para isso, não sabão do que da mesma qualidade que temos hoje, não havia tecnologia para isso, para torná-lo branco, torná-lo alvo, certo? Então, e aqui fala da grande ação de Deus de tornar algo impossível possível, certo? Tornar algo impossível, que é a grande quantidade de pecados que nós seres humanos temos, certo? E somente Deus tem a capacidade, o poder, certo? O poder de reverter e tornar-nos limpos, tornar-nos brancos. E o texto vai muito mais além, certo? Veja isso. Ficarão brancos como a neve, certo? Ficarão brancos como a neve. E a neve, quando o sol bate, ela brilha e ofusca, ela reflete. Então veja o poder de Deus, a capacidade de Deus nessa transformação, nesta transição, nessa capacidade de transmutação, de transmutar uma coisa em outra, certo? E ainda falando sobre o vermelho, também a mancha de sangue era difícil, impossível de se tirar das roupas, seja com qualquer lavagem. Impossível, impossível, impossível. Então, somente o poder de Deus poderia tirar. Então, ainda que sejam vermelhos, certo? Ainda que sejam vermelhos. E esse vermelho aqui pode ser tanto o vermelho extraído do vermezinho que extraía essa tinta, como pode ser o vermelho do sangue, certo? Do sangue, os sacerdotes eles ficavam salpicados de sangue, certo? Manchados de sangue. O sangue que era espargido ali era difícil de sair. O sangue que era salpicado na pele poderia ser limpo, lavado facilmente, mas o que era, quando manchava as vestes de linho branco, era impossível fazer uma limpeza completa, torná-lo alvo novamente, torná-lo branco novamente, certo? E Deus diz aqui, ainda que sejam vermelhos, certo? Eu tornarei branco como a neve, não simplesmente branco, mas branco como a neve, não simplesmente vermelho, mas ou não simplesmente branco, mas branco como a lã da ovelha. Então, a gente percebe quanta má intenção existe na mente de algumas pessoas, tornando subversivos alguns versículos da Bíblia para apoiar as suas ideologias, certo? Que não ajudam em nada, certo? Eu acho que antes de um indivíduo, de uma pessoa, falar certas coisas como essa, principalmente dizendo que luta contra o racismo, deveria dar exemplo também, né? Devemos ser exemplos em nossas vidas, ok? Existem muitas situações, né, que na nossa vida, por exemplo, às vezes eu posso dizer que luto contra o racismo, certo? Luto ferrenhamente contra o racismo, mas procuro unir-me a uma mulher branca, dos olhos azuis ou verdes ou
castanho. Então é totalmente incoerente. Tá entendendo? Então o exemplo conta muito, certo? E nós vivemos momentos terríveis, certo? Batalhas acirradas, as quais cada vez mais vão se tornar mais e mais acirradas e mais difícil, certo? De se pregar o Evangelho, porque praticamente tudo que se fala no microfone, no púlpito, é monitorado. Hoje, com a internet, alguém pode estar filmando, gravando o que você está dizendo e essas imagens podem ser repassadas, enviadas na velocidade quase da luz e pode chegar umas dessas pessoas maldosas que irão te denunciar, que irão te processar, certo? E é muito, muito complicado, certo? E estamos realmente nas mãos de Deus. E não se esperava nunca, jamais, que um ministro do Evangelho, certo, pudesse dizer que um hino desse, que toca fundo na alma, certo, contém estrofes racistas, certo? Daqui um dia, vão dizer que todos os textos da Bíblia, a maioria dos textos, são racistas, certo? Porque existem várias menções à alvura, à brancura, certo? E aí, como é que fica? Vamos cancelar a Bíblia, vamos rasgar esses textos? É complicado. Ok? Então fica somente aqui esse vídeo e para que você medite muito bem no que o texto diz. Ainda que sejam vermelhos, sejam vermelhos os vossos pecados, e não negros, não diz negros, não diz pretos, ok? Ainda que sejam vermelhos, se tornarão brancos como a neve, alvos como a neve, certo? É somente isso que eu gostaria de falar. Valeu, tchau, tchau, bye, Deus abençoe.